Pessoal, o porta-voz das Forças de Defesa israelense, Daniel Hagari, divulgou hoje em coletiva de imprensa imagens de Yahya Sinwar, líder do Hamas, em um túnel no sul da faixa de Gaza. Ele disse que o vídeo obtido de uma câmera de vigilância foi filmado em 10 de outubro, 3 dias após os ataques do Hamas. A filmagem mostra um homem conduzindo o chefe do Hamas junto com sua esposa e filhos pela passagem do túnel. Quem nos acompanha por imagem está vendo aí exatamente esta imagem de um dos líderes do Hamas em um túnel no sul da faixa de Gaza. Vamos nos lembrar que lá na faixa de Gaza nós temos uma malha subterrânea de cerca de 500 quilômetros, muito maior, um tanto muito maior do que o próprio metrô de São Paulo. Roberto Mota. Nós estamos acompanhando essas imagens, né, Kobayashi? Ainda não é muito claro o significado delas, né? Já se sabia que esse líder do Hamas, ele ficou preso durante 23 anos em Israel e ele é um dos líderes do governo do Hamas lá na faixa de Gaza. Eu estou acompanhando aqui essa reunião que aconteceu entre Israel e representantes do Hamas, e a informação aqui de poucos minutos atrás de que o representante nas Forças de Defesa de Israel diz que os resultados foram excelentes, mas que ainda há um longo caminho a ser trilhado. E é essa a impressão que eu tenho. Não é possível nenhum tipo de coexistência com o Hamas. Então, como é que se vai resolver essa situação se o Hamas ainda é o interlocutor do outro lado? O único caminho que eu vejo é se encontrar algum tipo de arranjo onde o Hamas seja eliminado dessa história, né? Os habitantes da faixa de Gaza têm que ter um outro governo, tem que ter um outro grupo que se coloque como interlocutor, né? Eu não sei como é que está nesse momento a opinião do pessoal de Israel, né? O que a gente tem é essa informação aqui, que o chefe das Forças de Defesa de Israel disse que os resultados foram bons desse encontro do Cairo. Eu acho que ainda tem um longo caminho a ser trilhado. Ô Zé, a gente tem essa imagem, que é uma imagem divulgada há pouco aí pela Força de Defesa israelense, o chefe do Hamas, lá na faixa de Gaza, 3 dias após aqueles ataques, terríveis ataques terroristas do 7 de outubro, mostra que de alguma maneira a inteligência israelense está atuando e está conseguindo alcançar de alguma maneira mais informações sobre líderes do Hamas, né? E sempre me impressionou a capacidade de Israel em desenvolvimento de tecnologia na área bélica, né? É importante dizer que trata-se de uma parceria com os Estados Unidos e os dois países atuam de maneira ali cooperativa no sentido de desenvolvimento de tecnologias na área bélica, né? É de Israel aquela tecnologia que eu adoraria que os soldados brasileiros, né, os policiais brasileiros usassem, que é a tecnologia de ir para a guerra com um óculos, transmitindo imagens para a retaguarda e ouvindo, com fone e ouvindo instruções de longe. Então, os soldados norte-americanos, eles se comunicam o tempo inteiro entre eles e numa central. E através de drone, mapeia tudo e sabe onde está o inimigo. Então, é alta tecnologia para adaptar isso, um sistema de comunicação muito intenso, ou seja, o comandante de um pelotão não perde ali o domínio e o comando do seu pelotão e sabe onde está, através de GPS, cada um dos seus soldados e onde estão os inimigos. Veja a capacidade tecnológica de Israel de entrar numa rede de comunicação do Hamas e numa câmara de vigilância interna ali, uma câmara de vigilância. Então ele infiltrou, se algo está na internet, é possível de ser infiltrado. E o Hamas infiltrou, se publicou esta imagem, essa é uma guerra de comunicação, que eu falei agora há pouco. Se publicou essa imagem, tem um objetivo. Primeiro, demonstrar que o chefe do Hamas se escuda em crianças, anda com crianças, para depois dizer, olha, mataram crianças. E segundo, dizer, olha,
eles têm tecnologia nos túneis, e os túneis são muito grandes. Eles já jogaram água do mar em túneis e foram muito criticados. Então, essa guerra de comunicação é muito importante. E essa capacidade de definir tecnologia pode estar sendo ameaçada exatamente em virtude disso aí, dessa guerra de comunicação. Não contava, eu acho, Israel com esta capacidade do Hamas de lutar na guerra de comunicação, e é uma guerra nova, né? A gente vê claramente que o Zelensky, lá na Ucrânia, ele conseguiu vencer a Rússia na comunicação, mostrou para o mundo uma versão de que ele era a parte frágil e estava sendo massacrado sem razão. E pelo seu poder de comunicação, ele convenceu o mundo contra a Rússia. Por isso que houve esse cerco. É uma novidade a guerra de comunicação. Essa tecnologia israelense, ela tem lá artefatos que a gente nem conhece. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro fez acordos importantes bilaterais com Israel no desenvolvimento de algumas tecnologias nesta área, né? Talvez esse acordo seja interrompido, mas enfim, eu acho muito importante e acredito muito em tecnologia nessa área bélica. Ô Mota, você que estuda bastante os Estados Unidos, isso tem muito da força americana, né, na ajuda a Israel. Inclusive tem uma participação no orçamento norte-americano, uma destinação de recursos para o próprio Estado de Israel todos os anos. Além do material bélico, que já citou o Zé Maria, a gente está falando de armamentos e tal, mas também de tecnologia de inteligência que é compartilhada com o Estado de Israel, com o exército israelense. Se não fosse isso, dificilmente Israel estaria de pé nesse momento, depois de tantos ataques terroristas, né? Eu não acredito só a ajuda americana à sobrevivência de Israel, né, Kobayashi? Eu visitei Israel uma vez e Israel é um milagre, né? Você vê aquele país que foi construído numa área, no meio do deserto, na área onde não havia nada. É um milagre de determinação, é um milagre de força de vontade de judeus do mundo inteiro que entenderam a importância de ter uma pátria, né? Agora, essa participação dos Estados Unidos, sem dúvida, é muito importante. Inclusive, foi uma das perguntas que ainda não foi respondida, né? Como é que a inteligência dos Estados Unidos e até a inteligência de Israel e de outros países que têm atividade naquela região falharam em detectar os preparativos para o ataque de 7 de outubro, né? Aquilo não foi uma coisa pequena. Aquele ataque levou provavelmente meses e meses de preparativos, de treinamento. Então, essa é uma das perguntas que ainda não foi respondida. Eu estava vendo aqui maiores informações sobre essa reunião que aconteceu para discutir a liberação dos reféns, e tem uma declaração aqui do Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, dizendo que ele deu orientação para os negociadores israelenses irem a essa reunião, mas para ouvir, né, sem levar nenhuma contraproposta, porque a proposta que veio do Hamas nas palavras do Netanyahu, uma proposta delirante. O Hamas estava exigindo um cessar-fogo permanente, ou seja, que a guerra acabasse, uma retirada de todas as tropas israelenses de Gaza, uma total reconstrução de tudo que foi destruído em Gaza e a libertação de 1.500 prisioneiros palestinos, entre eles alguns dos chefes, conhecidos chefes do terror. Então, me parece que a predisposição de Israel para aceitar essas demandas é nenhuma.